Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é o grande amor de Deus pelos perdidos. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8 a 10, que diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus Cristo estava em pleno ministério, curando, libertando e ensinando a uma multidão através de parábolas, e se achegavam a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E Jesus contou a parábola da mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma, então ela acende a candeia e varre a casa e busca com empenho até achar a dracma perdida. A mulher, ao encontrar a dracma perdida, convoca suas amigas e vizinhas para que se alegrem com ela por ter achado a dracma perdida. No final da parábola, Jesus diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Acenda a sua candeia. Em Lucas capítulo 15, versículo 8 diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? A candeia era uma lâmpada, uma espécie de vela. Era um pequeno recipiente onde se enchia com óleo e um pavio ficava para fora. A candeia representa a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que pode encontrar a cada coração que está perdido e longe do caminho da salvação. Há uma grande necessidade de proclamar o Evangelho da salvação. Só a conversão, transformação, salvação de vidas através de Jesus Cristo e da luz do Evangelho, a verdade que liberta. Em Salmo 119, versículo 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Em meio a tempos difíceis, a palavra de Deus é luz em meio à escuridão. A palavra de Deus guia os nossos passos para caminhos de vida, paz, alegria e salvação. A palavra de Deus é a única lâmpada no mundo que produz a verdadeira luz que dissipa as trevas do mundo. Não há escuridão que resista à luz de Jesus Cristo. Quem segue Jesus nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João capítulo 8, versículo 12 diz assim: Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O pecado é a causa de muitos perdidos e longe do caminho da salvação. Só Jesus Cristo e a luz do Evangelho pode tirar o pecador das trevas, limpá-lo, purificá-lo e trazê-lo de volta à comunhão com Jesus Cristo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O Senhor Jesus vem nos encontrar nos momentos mais escuros e perdidos que passamos nessa vida e nos levar de volta à comunhão com Ele. Coloque azeite na sua candeia. Em Lucas capítulo 8, versículo 16 diz assim:
E ninguém acende uma candeia e cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. O azeite é símbolo do Espírito Santo, assim como as azeitonas eram postas na prensa para que o azeite fosse extraído, onde era usado para a unção, para a alimentação, para a iluminação e fabricação de sabão. Assim, quando somos prensados em meio a lutas e provações, o melhor de cada um de nós é extraído, o melhor azeite que trará luz, cura e vida aos que estão mortos espiritualmente e longe do caminho da salvação. A obra do Espírito Santo em cada casa, em cada coração. A mulher acende a candeia e varre toda a casa até encontrar a dracma que perdeu. O chão das casas mais pobres costumavam ser de terra batida. Nos sítios arqueológicos, muitas moedas antigas são encontradas em fissuras no chão. A nossa parte no milagre de transformação da nossa própria vida, da nossa casa, é buscar a presença do Espírito Santo, é amar, é ter compaixão, é ter misericórdia, é perdoar, é crer no milagre. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É Jesus Cristo que transforma a nossa vida, a nossa casa, nos encontra e nos ajuda a superar e vencer os obstáculos dessa vida, para que possamos testemunhar a palavra de Deus que transforma, que cura, liberta e que dá vida ao mundo. Em João, capítulo 14, versículo 6 diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O pecado é a causa de muitos corações endurecidos. A influência do mundo, a idolatria, cegam o entendimento do povo. Mas mesmo o coração mais endurecido pelo pecado não consegue resistir ao chamado de Deus e ao toque especial de Jesus Cristo. O Senhor Jesus vem nos encontrar nos momentos mais escuros e perdidos que passamos nessa vida e nos levar de volta à comunhão com Ele. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz assim: Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É Deus que nos levanta das cinzas e do pó e vai cumprir tudo o que tem nos prometido para a glória do nome dele. O valor de uma dracma. O valor de uma dracma era o equivalente a um dia de trabalho. A moeda era pequena e feita de prata. A mulher acende a candeia e varre a casa até encontrar a dracma perdida. A alma de cada ser humano possui um grande valor para Deus. Jesus Cristo pagou um alto preço por cada um de nós. A nossa redenção custou um alto preço e a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. E através do sangue de Jesus Cristo fomos resgatados da morte para a vida. Somos purificados, lavados e recebemos vida eterna. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim: Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Só Jesus Cristo pode mudar a história de muitas vidas através do nosso clamor. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
que possamos clamar por salvação dos que perecem em meio às tempestades da alma e provações nessa vida. Os discípulos de Jesus Cristo são aqueles que impactam vidas e nações com uma grande fé, com intenso clamor, com um grande amor, com uma grande compaixão, com a pregação do Evangelho que liberta e acalma as tormentas da alma e dos corações. A convocação das amigas e amigos a alegrar-se. Em Lucas capítulo 15, versículo 9 diz assim: E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Em uma ocasião tão pequena que era encontrar uma dracma, a reação da mulher ao encontrar a dracma perdida é convocar as suas amigas para alegrar-se com ela por ter encontrado a dracma perdida. Todos nós, servos e servas do Senhor, temos a missão de encontrar a dracma perdida, de anunciar o Evangelho, a luz que dissipa as trevas, de resgatar os perdidos, e receberemos de Deus direção, força e alegria eterna, mesmo diante das mais duras provações que passamos nessa vida. São pequenas ações que fazem a diferença em nossa geração, em nossa família, em nossa vizinhança. Caminhe pela fé, dê passos em direção às promessas de Deus. Ninguém começa grande, são pequenas ações, pequenos projetos, pequenos sonhos que são o começo de grandes propósitos de Deus. Nessa caminhada em direção aos propósitos de Deus, passaremos pelo deserto das provações, mas enfrentaremos cada desafio com a presença de Deus ao nosso lado. Seremos confortados e confortadas muitas vezes por Deus, animados, protegidos, supridos, alegrados para permanecermos com o firme propósito de fazer a vontade de Deus nessa terra. Em Salmo 30, versículo 5 diz assim: Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O longo e doloroso cativeiro irá encerrar e a paz e a alegria encherão a cada coração. Persevere na adoração, pois é aos pés de Jesus Cristo que rogamos, clamamos e intercedemos pelos nossos filhos e filhas, por irmãos, parentes, irmãos em Cristo, para que sejam curados, restaurados, libertos, despertados do sono espiritual do pecado, da idolatria, do desamor e sejam avivados, transformados e salvos para a glória de Deus. Deus se alegra quando um pecador se arrepende dos seus pecados e devemos nos esforçar em resgatar o que está perdido e regozijar quando um pecador retorna aos braços do Pai.